Houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. Muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas, mas nós somos águias. Abramos as asas, voemos como águias. Jamais nos contentaremos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. Obviamente, a gente reconhece o valor daquilo que ele fez num plano natural e emocional. Mas o que estamos falando é maior do que isso. Não é apenas nos imaginar águias, é reconhecer as declarações de Deus a nosso respeito. Nós precisamos nos enxergar de forma diferente na perspectiva da palavra de Deus. Ainda na fase de adolescência, eu fui muito impactado, principalmente com a literatura de Kenneth Hagin falando a respeito de fé. E eu me lembro de uma frase que via ser continuamente repetida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Sabe, à medida que nós vamos percebendo isso em Deus, isso é algo revolucionário. E me permita terminar citando apenas alguns poucos textos bíblicos que falam daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos em Cristo Jesus. E eu quero que você, com essa dose descarregada de uma vez só, pense se você tem se enxergado da forma correta ou não. De acordo com 2 Coríntios 5,17, eu sou uma nova criatura. Efésios 4,24 diz que eu fui criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 8,16 diz que eu sou filho de Deus. E o verso 17 diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Apocalipse 5,10 diz que eu sou rei e sacerdote para Deus o Pai. 2 Coríntios 5,21 diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deuteronômio 28,8 diz que eu sou abençoado em todas as coisas, e onde eu ponho a mão à prosperidade, porque eu ouço e obedeço o Senhor. O verso 13 de Deuteronômio 28 diz que sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e não por baixo. 1 Coríntios 1,2 diz que eu sou santificado em Cristo. Romanos 8,37 diz que eu sou mais do que vencedor. Mateus 5,13 e 14 diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. 1 de Pedro 2,9 diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Efésios 2,22 diz que eu sou morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3,16 diz que eu sou santuário de Deus aqui na terra. Salmo 28,7 diz que eu sou forte porque o Senhor é a minha força, a força da minha vida. Em 1 de João 4,4 a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Romanos 1,7 a Bíblia diz que eu sou amado de Deus. Sou perdoado, livre de toda condenação, como diz Romanos 8,1, e do domínio do pecado, como diz Romanos 6,14, e de toda maldição, como diz Gálatas 3,13. Eu sou livre do poder do diabo, pois como está escrito lá em Colossenses 1,13, eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. 1 de Pedro 2,24 diz que eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Salmo 34,7 diz que eu sou guardado pelos anjos de Deus. Preste atenção, ei, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Mas e o que eu tenho? 1 Coríntios 3,20 diz que eu tenho tudo que pertence ao Pai. Aliás, como citamos antes em Romanos 8,17, somos herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Lucas 10,19 diz que eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Romanos 8,1 mostra que eu tenho perdão dos pecados e já não há condenação para a minha vida. Salmo 91,10 me mostra que eu tenho saúde em Cristo e que praga alguma chegará à minha tenda. Os versículos 11 e 12 do Salmo 91 nos mostram que nós temos a proteção dos anjos de Deus. E Isaías 54,17 diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando eu olho a definição bíblica do ministério do Espírito Santo, eu descubro que eu tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra na pessoa do Espírito Santo que em mim habita. A própria alegria do Espírito Santo deveria reger a minha e a sua vida, independente das circunstâncias. Abacuque 3,19 diz que eu tenho pés de corça e ando nos meus lugares altos. Atos 1,8 diz que eu tenho poder para testemunhar de Cristo. Marcos 16, 17, 18 fala que em nome de Jesus eu vou expelir demônios e curar enfermos. 1 de Pedro 3,12 diz que eu tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas. E Tiago 5,16 diz que muito podem por sua eficácia as minhas súplicas, porque eu sou um justo, algo que a Bíblia também diz que eu sou.
Em 1 Coríntios 15, 57, eu reconheço que a palavra de Deus diz que eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus, meu Senhor. Segundo aos Coríntios 3,17 diz que eu tenho liberdade no Espírito. João 10,10 diz que eu tenho vida em abundância. Romanos 5,5 diz que eu tenho o amor de Deus sendo derramado no meu coração pelo Espírito Santo. 1 de João 5,3 diz que eu tenho a vida eterna. Efésios 1,3 diz que eu tenho toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Salmo 28,8 diz que eu tenho a força do Senhor. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Você tem.